Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, para falar do Palmeiras nessa quinta-feira. Palmeiras que está em preparação aí para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, que será contra o Atlético Paranaense, fora de casa, partida difícil. Sempre difícil jogar com o Atlético lá. E o Palmeiras precisa de um resultado positivo para se manter ali na parte de cima da tabela, brigando pelo título brasileiro. O Botafogo vai enfrentar o Fortaleza, duas equipes que estão acima do Palmeiras. E com certeza ali eles vão pontuar, independente do resultado. O ideal seria o empate, né? Que aí seria cada um ganhando um ponto. Mas caso saia um vencedor, será 3 pontos que a equipe vai conquistar, né? Então o Palmeiras precisa desse resultado positivo aí para se manter na briga. Antes de soltar o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. 18ª contratação da temporada, hein? 18, você saberia dizer os outros 17? Não estou pedindo para você dizer. Não. Mas... Talvez em uns 10 minutos eu lembraria de 15, 16, mas acho que nem tenho essa certeza toda. Quanta gente, meu Deus. O Palmeiras, por sua vez, desistiu de uma contratação para a próxima temporada. Gustavo Soler nos conta quem é o jogador. O Palmeiras encerra as negociações com o atacante Gabigol. O Verdão desistiu de tratá-lo como prioridade para 2025. A gente lembra que no dia 8 de julho, o Alviverde fez uma proposta oficial para o jogador assinar um pré-contrato e se transformar em atleta da Sociedade Esportiva a partir de janeiro de 2025. No entanto, o Gabigol não assinou esta documentação e agora o Palmeiras tem um outro perfil de atacante que deseja contar para a próxima temporada. Neste mês de agosto, o Palmeiras chegou a negociar com Vitor Roque, que estava no Barcelona, tentou a sua contratação por empréstimo, no entanto, o jogador preferiu ficar no futebol europeu e assinou um vínculo de empréstimo com o Real Betis. Dentro das 4 linhas, o Palmeiras retorna aos treinamentos na academia de futebol nesta quarta-feira para se preparar para o duelo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, jogo que acontece no domingo às 6h30 da tarde. Para este compromisso, o técnico Abel Ferreira poderá contar com os retornos de Gustavo Gomes e Zé Rafael, que cumpriram suspensão na goleada por 5-0 contra o Cuiabá. No entanto, na quinta-feira, Rafael Veiga será julgado pelo STJD e pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. Júlio Gomes perguntou para mim, por essa entrada aí? Para mim expulsou, beleza. 4 a 8 jogos por causa dessa chegada no garro, para mim me parece um descalabro, hein? É muita coisa, Exagero. coisa. Mas também foi exagerada a chegada. E nem parece o Rafael Veiga. Eu nunca vi o Rafael Veiga fazer mas ele foi bem expulso. Assim. Foi bem expulso. Foi Tudo bem certo, expulso. mas não tem por que virar 4 mais. 4 né? é muita coisa. E o Palmeiras desistir do Gabigol? Eu tenho lá minhas dúvidas se o Palmeiras algum dia quis o Gabigol, né? Fica ali espetando o Flamengo, tentando jogar uma crisezinha pro lado de lá. O Vitor Roque sem ter esse sentido, hein? Esse ia cair bem no Palmeiras, hein? Daria samba, Vitor Roque. Semana tendo Copa do Brasil e uma projeção para a rodada do Brasileiro. Pois é, e a rodada do fim de semana, se você consegue um bom resultado, daí você tem todo um clima tranquilo para usar a data FIFA para trabalhar em paz. Porque se o time vai mal, aí é sempre clima pesado e tal. Sábado nós temos simplesmente Botafogo e Fortaleza. Já antecipando isso, sábado Botafogo e Fortaleza no Newton Santos. Líder e vice-líder. Detalhe, se o Fortaleza ganhar o jogo, ele abre 4 pontos para o Botafogo com um jogo a menos. Incrível. Na liderança. Me perdoem os botafoguenses, mas como seria bom ver o Fortaleza ganhando o jogo no sábado e abrindo. Porque a redação, o microcosmo aqui, certo? Na hora de falar de título, só fala de Botafogo, Flamengo e Palmeiras. E o Fortaleza? Fortaleza eles não falam. E fica eu lá, sabe, a voz contra o eixo. É o eixo. Viu? Certo? Pedindo que olhem melhor para o Fortaleza. Com toda a sua gestão, com o presidente Alex Santiago, com o CEO Marcelo Paz e com o técnico Vojvoda. É só isso.
Vamos para frente, então, começando o nosso primeiro tempo aqui, falando do Palmeiras. O Palmeiras é um time que agora está na frente única, tem a cicatriz, as duas cicatrizes da Copa do Brasil, da Libertadores, das eliminações, mas no Campeonato Brasileiro está firme na luta pelo título, que seria o tricampeonato inédito para o Palmeiras na era dos pontos corridos, coisa que só aconteceu com São Paulo do Muricy. Então tem muito motivo para levantar a cabeça, uma vitória importante, 5-0. Se o Abel Ferreira ficar mais tranquilinho, botar a mão na consciência e não causar mais, não falar bobagem em coletivas e fazer o que ele faz de melhor, que é treinar o Palmeiras com competência, liderar esse Palmeiras com muita inteligência, né? Competência no campo, o Palmeiras é candidato fortíssimo ao título e pode ameaçar aí, claro, Fortaleza, Botafogo e Flamengo, que é o quarteto hoje que está no G4 com mais chances aí de ser campeão. Vamos dar uma olhadinha nas temporadas do senhor Abel Ferreira no comando do Verdão. Olha lá, em 2020, olha a longevidade do Abel Ferreira, hein? Nós estamos falando da 5ª temporada do português, que chegou ali até alvo de chacotas, porque ninguém conhecia o Abel. Ninguém conhecia, ele tinha treinado o Braga, estava lá no PAOK da Grécia, né? Os detratores do Alviverde falaram, quem é esse cara? Até alguns palmeirenses está aí. Quem é esse cara? É, para muitos, o maior treinador da história do Palmeiras. Então, ele começou lá em 2020, ele começou ganhando. Mas em 20 não era o Luxemburgo? Acho que em 20 era o Luxemburgo, né? Eu não quero atrapalhar o desempenho do Abel, mas o título paulista de 2020 foi o Vanderlei Luxemburgo. O Abel chega... Ele chega no final de 20. Chega em outubro. Ele chega no final de 20. Em outubro, no meio da pandemia. O Palmeiras tinha uma Copa do Brasil, certo? Tinha o Campeonato Brasileiro. O 7º lugar... Peraí. Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, tá? E 7º colocado no Campeonato Brasileiro. E 4º colocado lá no Mundial de Clubes, tá bom? Aí em 2021, ganha o Paulistão. Na Copa do Brasil, eliminado na 3ª fase. Na Libertadores, ganha. No Brasileirão, 3º lugar. No Campeonato Mundial, vice para o Chelsea. E na Supercopa do Brasil, foi vice também. Aí vem 2022, campeão paulista. Aí campeão, na Copa do Brasil cai nas oitavas, CRB, na Libertadores... Né? Nas oitavas para o CRB. Na Libertadores cai na semi. E daí nós temos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é campeão. Quantidade de título impressionante. Não, é brincadeira. Assim, a trajetória do Abel Ferreira é espetacular. Em 2023, Paulistão, campeão. Aí nós temos na Copa do Brasil, quartas de final. Na Libertadores, semi. No Brasileirão, campeão. Supercopa do Brasil, campeão. Até perco o fôlego. 2024, Paulistão, campeão de novo. Tricampeonato. Na Copa do Brasil, caiu nas oitavas. Na Libertadores, cai nas oitavas. Campeonato Brasileiro, 3º lugar. Na Supercopa do Brasil, é vice-campeão. Perdeu para o São Paulo nos pênaltis lá no Mineirão. E ainda tem uma Recopa Sul-Americana ainda, em cima do Atlético Paranaense, né? Lembram? Foi uma vitória também em cima do Atlético Paranaense, uma Recopa Sul-Americana. Quer dizer, tá faltando o título. Nem precisou botar esse troféu, nem precisou lembrar desse troféu, que também é importante, porque são 2 jogos. É uma trajetória impressionante, desde aí da temporada 2020, que estávamos em plena pandemia de Covid. Tem algum treinador que tenha ganhado tanto no Palmeiras? Por que fica essa coisa? Qual que é a dúvida de que o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras? Eu acho que você pontuar alguém como maior, o Vanderlei Luxemburgo foi um monstro também, mas não ganhou Libertadores. Mas ganhou 6 campeonatos paulistas, né? É um negócio realmente espetacular. O Luxemburgo foi campeão brasileiro 4 vezes com o Palmeiras. Que não é fácil também. Aqui em 2024, Pretzel, me chama a atenção o nosso querido Thiago Basiloni, que voltou do seu período, está absolutamente inteiro, daqui a pouco vai estar em campo jogando bola também, nova fase. Sempre que o Palmeiras ali, 2022, 2023 foi campeão paulista, foi campeão brasileiro também.
2024. Foi campeão paulista, agora está na terceira posição do Brasileirão na briga, Pretzel. Pode ganhar o Brasileiro de novo. Os pontos corridos, só o São Paulo ganhou em 6, 7, 8 com o Muricy. E o Abel pode repetir, tem toda essa condição. Mas assim, você estava pontuando, é o maior técnico da história do Palmeiras, o Filipão. O Filipão ganhou a Libertadores, Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro. Ganhou o Brasileiro em 2018, na volta dele. Quer dizer, é um treinador também fortíssimo. Sim. Já o Luxemburgo em 93 e 94 ele foi bicampeão paulista e bicampeão brasileiro. Certo? Então ali ele já foi 4 títulos em 2 anos. Muito forte. Depois ele é campeão paulista em 96, com aquele timaço. Depois ele é campeão paulista em 2008, quando ele volta. Então, aí depois ele é mais campeão paulista em 2020, quando ele retorna também. Só que o Luxemburgo nunca ganhou a Libertadores, né? O Filipão também ganhou a Copa do Brasil naquele ano que o Palmeiras caiu, né? Ele ganha a Copa do Brasil em 2012, aí ele sai no meio do ano e o Palmeiras cai com a contratação, o Gilson Kleina chega e o Palmeiras não consegue escapar do rebaixamento. Eu acho que cada um tem a sua importância. Em 2015, o Marcelo Oliveira foi o campeão da Copa do Brasil, lembra? Depois, em 2016, o Cuca foi o campeão brasileiro. Cuca foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016. E aí o Filipão foi campeão brasileiro em 2018, quando ele volta. Mas em termos de títulos, nesse curto espaço, a dinastia Abel Ferreira, ela talvez seja a maior da história. Eu estou concordando contigo de tudo que ele já fez. É impressionante o trabalho desse profissional, que é um grande treinador. A gente fez a crítica para ele em relação à questão de postura. Comportamental. Machismo eu repito, ele e a comissão técnica dele, com o João Martins e o Vitor Castanheira, os caras são insuportáveis na área técnica. Eu continuo falando sobre isso, não dá para defendê-los, assim como outros treinadores de outros times também. Agora, a competência da comissão técnica, o que já me disseram que eles trabalham, o que eles analisam de adversário, que é um negócio assim, certo? É um negócio viciante dentro da academia. Já me falaram quem trabalha junto. E eu acho isso fantástico, porque não tem mais como no alto rendimento tu não ser um cara totalmente obcecado. Hoje que a situação é... Hoje tu fica sabendo de tudo. Antigamente... E consciência, né? Sabendo que tudo que o estudo, que as estatísticas, a fisiologia é capaz de te dar de munição para você turbinar a performance do seu elenco. Tu vai enfrentar o Al-Sadd do Qatar. Tu consegue a imagem do jogo do Al-Sadd no fim de semana. Todos os números, quem joga. Mapa de calor, onde é que o jogador joga. Antigamente tu não tinha acesso a nada. Então tu enfrentava o desconhecido. O que eu vou enfrentar, né? Certo? Tu buscava informação com um jornalista local que tu conhecia e tal. Eu me lembro que o Grêmio foi enfrentar o Ajax do Louis van Gaal em 95, um timaço, né? Um time que tocou 5 no Real Madrid, foi campeão europeu. Aí na final do Mundial o Grêmio não tinha nenhum, sabe? Não conseguia informações, muitas informações, tinha um jogo da final só. Nós estamos falando de quanto tempo atrás? 95 são 30 anos, perfeito? 29 anos. Então as coisas mudaram e existe essa obsessão pela vitória e pelo limite. Tudo certo. Só faltou, eu acho, a nota da presidente Leila. Não se manifestou ainda, né? E oficialmente ou ela ou o Palmeiras como instituição. Não, o Palmeiras esquece como instituição, mas ela eu acreditava que ela se manifestaria, né? Já que ela convocou uma entrevista só com mulheres, que eu achei espetacular. Foi uma boa ideia, até para valorizar o mandato dela também. E agora ela está em silêncio. Achei estranho. Vamos tocar para frente. É o seguinte, a janela de transferência, ela se fecha no dia 2 de setembro. 2 de setembro. Certo. E os clubes agora estão são muito categóricos em apresentar um Abel mais nervoso, menos equilibrado, mas ainda assim verbalizando com muita clareza, com muita determinação, mandando muito os seus recados, porque ele usa as coletivas, já que ele não dá entrevistas exclusivas, ele usa as entrevistas coletivas exatamente para mandar todos os seus recados. E nesse momento ele deixa muito clara a ideia de que o Abel jamais será um problema, até porque o Abel tem mercado onde ele quiser trabalhar. Até porque também o Abel Ferreira, pela qualidade que tem, nunca foi demitido. E como ele já havia tropeçado numa questão machista, ele deixa claro aí que poderia ser demitido por uma mulher e seria até interessante. O Abel está mais nervoso do que o normal, por quê, meu caro Sálvio? Vários motivos. Primeiro que ele não está conseguindo extrair
dos jogadores o que ele normalmente estava acostumado a extrair, principalmente os jogadores que deram resultado para ele. Vários jogadores ele não está conseguindo tirar o melhor nesse momento. O Abel encontrou concorrentes de peso. Ele citou os anos anteriores. É lógico que o Atlético Mineiro e o Flamengo e o Palmeiras têm sim que disputar títulos como sempre disputaram, pelo investimento que fazem. O Nicola é expert nisso e traz aqui sempre como que estão esses times em investimento, né, Elia? Só que o Palmeiras observou e o Abel começou a perceber algumas forças que antes não eram chegando próximo desses 3 times. O Botafogo é uma delas, o Fortaleza com a sua tática e não tendo o mesmo investimento, começou a dar trabalho sim para o Palmeiras, e o Abel encontrou isso sem estar encontrando solução. Quem tem que encontrar a solução é o Abel. Quem errou, na minha opinião, foi o Abel. O Abel errou em preservar os jogadores no jogo contra o Vitória. Aquela derrota está na conta do Abel, isso eu não tenho dúvidas. O Abel errou no jogo que ele foi para o Maracanã jogar contra o Flamengo. Ele foi para o Maracanã para não ganhar o jogo. Ele foi para o Maracanã com medo do Flamengo. Em anos anteriores, como o Abel falou, ele não teve medo. O Abel ganha do Atlético Mineiro uma classificação jogando com 2 jogadores a menos. Lembra quando o Danilo foi expulso? Quando foi expulso o Danilo e o... que está no Atlético Mineiro, o Scarpa. Os 2 foram expulsos e o Abel encontrou solução naquele jogo. O Abel parece que está demonstrando esgotar as soluções que ele encontrava. Mas é engraçado, o Abel jogava de maneira reativa, tinha resultados e ninguém reclamava. O Abel começou no Palmeiras sendo totalmente reativo, jogando totalmente na transição de contra-ataque. Jamais foi um Abel propositor, porque ele entendeu que aqui o resultado era senhor da razão. Porque ele é muito inteligente. Não por acaso eu tenho dito aqui dioturnamente que o Abel é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Ele enxergou que ele, antes de mais nada, tinha que ter resultado, e para ter resultado tinha que correr o menor risco, e como estava acabando de chegar, tinha que ser reativo para não correr risco, usar o contra-ataque a seu favor, e todo mundo gostava. Ele foi jogar contra o Flamengo para ser reativo, não deu certo. Agora ele vai ser crucificado por isso? Não, Elia, desculpa, Nicola, assim, não é simples fato de ser só reativo. Mas ele entrou com medo, Elia, não é ser reativo ou não. E os adversários estudaram esse modelo de jogo do Abel. O Everton não consegue mais fazer os lançamentos que o Everton fazia antes. Jogar no vazio para o Rony chegava em velocidade. Jogava para o Dudu, o Dudu chegava na frente de todos. Os adversários estudaram bem o Abel e encontraram solução ao que o Abel aprontava contra eles, na minha opinião. A questão, para mim, vai além da tática. O Palmeiras investiu em 2024 mais do que em todos os outros anos. Foram 190 milhões de reais com reforços. Mas peraí, abrindo e fechando parênteses, mas não recebeu 1 bilhão? Ou seja, vende o Endrick, vende o Luiz Guilherme, vende o John John e vende o Estevam. O Estevam continua, mas os outros todos saíram. Não é um dinheiro que entrou também? Sim, e o caixa vai fechar no azul com alguma tranquilidade. A questão, para mim, diz respeito a propostas por vários atletas importantes do Palmeiras que ficaram balançados e não foram autorizados a serem negociados. Você citou alguns atletas que saíram. Os mais veteranos, que formam a espinha dorsal do clube, tiveram ofertas grandes para deixar o clube. De diversos continentes e cenários, né? Gustavo Gomes para ser milionário na Arábia Saudita, o Veiga para jogar em times médios do futebol europeu. E essas oportunidades que foram recusadas, rejeitadas pelo Abel e pela Leila, mexeram com a cabeça desses atletas. Para mim, Gustavo Gomes, Zé Rafael, o Everton, Rafael Veiga, fazem uma temporada muito abaixo do que em outros anos. E esses caras são a espinha dorsal, esses caras são os responsáveis pela estabilidade, pela segurança que o Palmeiras apresentava em outros anos. Para tentar contemporizar todas as perdas que você citou, o Palmeiras investiu pesado. E vai terminar a temporada abaixo de 2 das 3 projeções. Só para vocês entenderem, qualquer clube de futebol no Brasil inicia o ano com projeções esportivas e financeiras. Até para calcular quanto você vai arrecadar, você precisa imaginar até onde você vai chegar. E o Palmeiras é sempre muito cauteloso, muito discreto na previsão. Ele havia estimado chegar na semifinal do Paulista, foi campeão, bateu a meta. No campeonato da Libertadores e da Copa do Brasil, a estimativa era chegar às quartas. Em ambos caiu antes, nas oitavas. Prejuízo de mais ou menos 20 milhões de reais, o que para o Palmeiras muda muito pouco, Elia. Não é isso que vai fazer a diferença. Mas mesmo numa temporada em que você faz objetivos
básicos, você não alcança esses objetivos. O Abel toca num ponto importante, o sorteio. O sorteio foi cruel com o Palmeiras. Flamengo e Botafogo no mesmo oitavas mês, de final, Copa Brasil, final. É pesadíssimo. Libertadores é muito Ele apertado. tem razão nisso, mas o Abel está passando do limite. Foram 3 notas por conta de coisas que ele falou nos dias seguintes, o que mostra. Se eu vier aqui todo dia, ou por 3 vezes, pedir desculpa por uma informação que eu estou dando, é o caso de eu repensar o que eu estou fazendo. O Abel, que é ótimo treinador e que faz uma temporada boa, ele precisa repensar a forma como ele se comunica. Ele está passando do tom. Teve aquele episódio da calça, extremamente feio, teve esse episódio do machismo, muito feio. Enfim, eu acho que ele precisa dar uma segurada. Não, e o problema do Abel é a pressão que ele mesmo coloca sobre si. Ao contrário dos outros treinadores, que são pressionados pela direção, pela torcida, pelo meio, pela imprensa, o Abel é pressionado por si. Por quê? Porque os questionamentos em relação ao Abel são muito pequenos, são muito desproporcionais em relação a qualquer outro treinador do futebol brasileiro. Eu acompanho muito as coletivas do Abel e elas são muito brandas, até porque o Palmeiras tem nos últimos 4 anos resultados impressionantes. Eu, por exemplo, questionaria o Abel logo depois dessa vitória por 5-0 diante do Cuiabá, onde o Palmeiras foi categórico. Eu diria a ele: bom, Abel, agora você só tem o Campeonato Brasileiro. Vai ser complicado reclamar de um calendário a partir desse momento. O que é que você me diz a esse respeito? Eu quero colocar o Abel mais nas cordas, como eu normalmente coloquei a vida inteira outros treinadores. Então eu acho que o Abel tem sido mais nervoso, menos preparado, menos qualificado para as coletivas. Por quê? Porque ele está vivendo pela primeira vez na história dele algo que ele no Palmeiras em 4 anos nunca viveu. Estar num momento como esse, em pleno mês de agosto, fora de Libertadores e fora da Copa do Brasil. Eu vou agora com mais notícias exclusivas para você. Na ponta da linha para você, o Radar do Nicola. Nós vamos com o Radar do Nicola. É muito difícil achar a vinheta aí do Radar do Nicola, não? É muito complicada achar a vinheta do Radar do Nicola? Então vamos lá, Radar do Nicola para você. Que legal! Dudu completou 5 jogos sem nem figurar no banco de reservas. Na teoria, se recuperando de uma lesão na panturrilha. Mas, ao longo do final de semana, recebi uma ligação de André Cury, o empresário do Dudu. E o André assegurou que não há problema físico algum. O empresário disse mais, assegurou que o Dudu é um dos melhores nos treinos do Palmeiras. E a opção por não utilizá-lo é de Abel Ferreira. A gente pode discutir se o Dudu, desde que volta da cirurgia no joelho, merece ser titular. Mas nem sentar no banco de reservas é algo que me parece radical. Uma geladeira para o Dudu, o maior ídolo do atual elenco, e é algo que ninguém falou, é algo extremamente importante e significativo. Especialmente, Elia, porque o mês de agosto ficou marcado por uma série de problemas físicos de atletas. E aí eu só queria fazer uma cronologia dos fatos. O último jogo do Dudu, no dia 4 de agosto. Ele joga como titular contra o Internacional nos primeiros 45 minutos e sai no intervalo. No jogo seguinte contra o Flamengo, vai para o banco de reservas. E no dia 10 de agosto, o Palmeiras anuncia uma lesão na panturrilha. O Abel chega a dizer que ele precisaria ficar 1 mês fora. No dia 12, ele passa por exames que não apontam problema. No dia 15, o Dudu posta em seu Instagram uma atividade, ele treinando normalmente no campo. Nunca mais apareceu no campo. Era nem relacionado? Faz 5 jogos que ele não se senta nem do banco de reservas. Essa pergunta eu gostaria muito de fazer para o Abel. Por que o Dudu não figura nem no banco de reservas? Seu empresário assegura que ele treina muito bem e que merece ser titular. Espera um pouco, então vamos lá. O empresário, como é o nome do empresário do Dudu? André Cury. André Cury é o empresário do Dudu. Atenção. E esta é uma informação que não pode ser colocada de maneira irrelevante. Ela é muito relevante. Se o empresário do Dudu, que imagino eu queira o melhor para o Dudu, e quando você quer o melhor para o Dudu, você quer ver o Dudu atuando desde que ele tenha condição física, desde que ele esteja saudável para atuar. Porque você, como representante de um grande jogador como o Dudu,
você obviamente não vai querer que o seu responsável, aquele cara que você trabalha para ele, que ele entre em campo sem condição física e sem saúde para poder jogar. Então, eu fico imaginando o seguinte, que o Dudu tenha condições físicas e salutares para poder praticar aquilo que ele é pago e muito bem pago no Palmeiras para fazer, que é jogar futebol. Nós estamos deixando aqui nas entrelinhas, e eu estou querendo deixar mais claro do que deixar nas entrelinhas, que o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, não utiliza o Dudu, não é porque o Dudu está lesionado, ele não utiliza o Dudu porque ele entende que o Dudu não tem qualidade sequer para ficar no banco de reservas do Palmeiras. É isso? O André Cury, com todas as letras ao telefone, me garantiu. O Dudu não tem lesão, é um dos melhores no treino e precisa ser titular. E a gente pode voltar no tempo e lembrar do episódio em que o Dudu se acerta com o Cruzeiro, a Leila Pereira autoriza a negociação, o Dudu recua, a Leila Pereira vai a uma entrevista no Sport TV afirmando que conta com a saída do Dudu, que o ciclo dele já se encerrou e que o atleta decide ficar, contrariando a vontade da presidente do clube. É nesse contexto que o Dudu se encontra hoje. Também é verdade que desde que ele volta da cirurgia no joelho, foram 10 partidas, sem nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Mas nem no banco de reservas, Elia. Não, o Dudu não entrou bem. Isso a gente tem que colocar, né? Tanto o jogo contra o Internacional, vários jogos, deu para ver que o Dudu realmente estava com uma dificuldade de tempo de bola. Não era o Dudu que o torcedor do Palmeiras sempre esperava. Só que ele só vai conseguir isso com minutagem. Ele tem que jogar os 45 minutos, tem que ir para o banco e tem que recompor o Dudu que a gente conhecia. Ele não chegou a esse nível. E aí está nas mãos do Abel. Se o Abel não coloca ele nem 20 minutos e não vai aumentando essa minutagem, o Dudu não vai nunca chegar no nível que ele tinha antes da cirurgia, Elia. Muito bem, quem vai chegar na minutagem, quem vai chegar dentro das 4 linhas fazendo o seu melhor é... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que enfrenta o Atlético Paranaense no domingo. Arena da Baixada, jogo difícil. O Palmeiras vai ter que ali ter atenção os 90 minutos para sair com resultado positivo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.